Capítulo 9. Quando o jovem foi embora, o tempo passou rápido. Atem saiu um momento depois com suas medidas, e Kaiji e Priscille sentaram-se no chão e esperaram para serem chamadas enquanto Nua e Solution tiravam livros de uma prateleira e lia em silêncio. Vou comprar roupas? Roupas de verdade e roupas de qualidade. Priscille tentou evitar que seu coração disparasse a ponto de atrapalhar a leitura de sua senhora. Não estrague tudo, ela pode ter demonstrado um pouquinho de indulgência, mas não estrague tudo. Você ouviu e viu tudo com Kaiji. Um movimento errado e aquela mão que esmagou o ferro pode estar no seu queixo. Os pelos finos de seus braços e pernas se arrepiaram e ela se esforçou muito para não encarar aquela que a possuía. Seus olhos vagaram ao redor e encontraram os de Kaiji, que a observava com curiosidade. Kaiji apenas a encarou, inexpressiva, como se dissesse: você quer interromper a patroa para perguntar se podemos conversar? Porque eu não quero. Elas ficaram tão entediadas, sem nada para fazer além de respirar e pensar, exceto por uma pequena pausa quando a comida chegou. Senhora, perguntou Kaiji enquanto colocava a bandeja com 2 tigelas no chão e se prostrava atrás de onde as tigelas estavam. Priscille sabia muito bem que não precisava ser incentivada a imitar o ato. Pode nos dar permissão para comer? Elas olharam com desejo para a comida antes de abaixarem o rosto para o chão. Pelo canto do olho, Kaiji viu a facilidade com que Priscille se humilhava, sem hesitação, sem vergonha da postura de absoluta subserviência. Se seus pelos estavam arrepiados, era o medo da punição, não a vergonha. Mas na cabeça de Kaiji, eu odeio isso. Eu odeio tanto isso. Eu era uma conselheira do príncipe de Comestra. É tão degradante raspar uma tigela de madeira como um cachorro. Ela sentia cada queixa mental como se fosse uma facada no rim. Ela manteve a respiração cuidadosamente modulada, e esperou. Pelo menos estou viva, pelo menos vou me vestir logo, pelo menos ela não tem nenhum interesse lascivo evidente por mim. Os barulhos que Priscille fez com aquele sentinela. Ela sentiu os dedos tensos, não pelos gritos, que não havia, mas pelo som de tapas ocos e o ocasional latido sem palavras a uma pequena beliscada cruel. Mas, fora isso, era o som de uma mulher que havia se tornado oca por dentro e não se importava mais com o que fosse feito dela. Porque falhei com meu príncipe. Quantos outros sofrem destinos semelhantes depois que a companhia de escravos Lurgin comprou meus cidadãos? Ela fez a pergunta silenciosamente, mas não encontrou resposta. Sua senhora não respondeu, mas nem ela nem Priscille se moveram para comer. Sim, você pode ser. Nua disse indiferentemente. Depois disso, escolha um livro da estante e ajude Priscille a aprender a ler mais, avalie sua situação e garanta que ela melhore. Sim, senhora, eu obedeço. Kaiji respondeu, e sentando-se de pernas cruzadas, ela estendeu a mão e pegou a tigela com as 2 mãos, junto com o pão. Priscille começou a devorá-lo imediatamente, fazendo uma bagunça no rosto, enquanto Kaiji comia mais devagar, mergulhando o pão para absorver o ensopado que lhe trouxeram. Diferente da última vez, ela sentiu uma explosão de sabor atingir sua língua que desviou sua atenção para a voracidade bestial de Priscille. Ela provavelmente não comia nada tão bom assim nunca. Kaiji sentiu uma pontada de pena da jovem, e depois de si mesma. Algumas semanas atrás, eu torcia o nariz para isso, mas hoje implorei para comer, e é a melhor coisa que já provei. Era uma pílula amarga, mas ela engoliu a pílula com pão e um ensopado escuro e saboroso, ainda com pedaços de carne de verdade. O aroma invadiu suas narinas e fez suas orelhas tremerem de êxtase, como se a carne que ela levou aos lábios fosse um senhor longo e profundamente adorado. O sabor doce e macio de seus sucos desceu por sua garganta e aqueceu sua barriga de uma forma que a fez perceber o quão fria ela realmente estivera ultimamente. O pão quente ainda estalava quando ela o arrancava em pedaços, e ao levá-lo à boca, ela deixou os pequenos pedaços encharcados de suco quase se dissolverem em sua língua antes de inclinar a cabeça para trás para engolir o presente de sua dona. Não havia dúvida em sua mente. Ela poderia ter nos comprado só para se divertir nos vendo morrer de fome, mas, em vez disso, ela me alimenta. A lembrança do aperto monstruosamente forte da mão esquerda da senhora Nua em seu queixo retornou e, mais uma vez, o medo a percorreu. Então, ela olhou para a tigela, para o seu vazio, e, deixando de lado o orgulho,
pegou-a e lambeu-a diante dos olhos de sua dona. Priceles já havia se prostrado depois de terminá-lo rapidamente, e estava claramente esperando por Kaiji, com os olhos constantemente olhando para um lado, esperando que a escrava mais lenta a alcançasse. Foi então que Kaiji reconheceu seu erro. Ah, eu a fiz esperar. Ela se jogou no chão com força, batendo a ponta dos chifres na madeira com força suficiente para ecoar brevemente pela sala. Perdoe minha lentidão, senhora. Foi tão bom, e eu queria saborear o presente que a senhora me deu? Obrigado pela dona da comida, disse Priceles com uma voz bem mais baixa, parecida com a de um rato. Nua cruzou a mão esquerda atrás das costas, fechando-a em punho apertado enquanto a lembrança de tais ações chegava à sua mente, quente como chamas de verão sobre a grama seca. A raiva correspondia à força disso, e os nós dos dedos de sua mão direita estalavam quando ela também a fechou em punho. A elfa-demônio percebeu a mudança no temperamento de Nua quase tão rápido quanto Priceles, que fechou os olhos para dissipar a tensão que pudesse. Certo, ela está definitivamente brava, muito brava. Como eu conserto isso? Que diabos eu faço? Kaiji sentiu o suor brotar em sua testa e escorrer pelo rosto, manchando o chão impecável. Seus dentes começaram a bater em pequenos estalos e seu lábio inferior começou a tremer, a lembrança das marcas dos dedos de Nua no ferro triturado, a insinuação do poder da elfa no maxilar de Kaiji, o hálito frio. Controle-se, meu Deus, não perca a calma agora. Nua permaneceu em silêncio, mas Kaiji não conseguia mais ver seu rosto. O que eu deveria dizer? Kaiji gritou em sua mente e sentiu-se prestes a chorar. Foi Priceles quem interveio antes que isso acontecesse, senhora. Por favor, perdoe sua Priceles pela negligência, eu não contei a ela. Ela é uma recém-caída, ela não sabia de nada. Como escrava mais experiente, eu deveria ter dito a ela: escravas sempre comem rápido, nunca devagar. Caso precisem dela, a culpa é minha se ela falhou, por favor, não a castigue. Kaiji sentiu seu coração saltar na garganta, sua garganta travar, seus lábios se abrirem e seus pulmões pararem de respirar na tentativa de se libertar da escrava à sua esquerda. Mas pareceu funcionar. Nua rompeu o silêncio e balançou a cabeça. Ah, tudo bem então, só certifiquem-se de ensinar um ao outro tudo o que sabem. Bom trabalho, Nua. Fiquei tão perdida na memória que você se esqueceu de quem tocou no assunto, por um instante. Ela enxugou a testa mentalmente. Deixem suas tigelas do lado de fora da porta para a coleta. Depois vão estudar. Minha guarda-costas e eu vamos sair. Preciso trancar vocês em suas gaiolas ou vocês vão se comportar? Perguntou Nua com uma sobrancelha arqueada. Nenhuma das duas se moveu, pois disseram em sincronia: eu vou me comportar. Ótimo. Nua respondeu de costas para elas e então pegou sua bolsa de moedas e colocou uma pilha de platina sobre uma comoda. Se o garoto bater, deixe-o entrar, dê a ele o dinheiro que ele pedir, mas... Nua ergueu um dedo incisivamente. Deixe-me dizer logo, não tenho a mínima intenção de deixá-lo usar sua carne como recompensa. Ele não deve encostar a mão em você. Se encostar, se ele ameaçar de alguma forma, me avise, ele deve coletar moedas, se necessário, e ir embora. Se ocorrer uma emergência, estarei nos estábulos, hora de trazer a realidade para o restante. Nua cruzou os braços atrás das costas e se posicionou diante delas. Sim, senhora. Kaiji e Priceles responderam em uníssono, e as duas ficaram sozinhas. Ela anda e se move como um soldado, pensou Kaiji, e mentalmente se amaldiçoou quando o momento retornou à sua mente enquanto sua senhora e sua guarda-costas saíam pela porta e a trancavam atrás delas. Algo errado? Priceles perguntou enquanto ia até a prateleira e pegava um pequeno livro. Kaiji estendeu a mão e a pegou para verificar o título. Só minha estupidez. Não faz muito tempo que eu andava a cavalo ou de carruagem, usava roupas finas e desprezava soldados, até mesmo oficiais. Eu os achava apenas brutos comuns. Agora sou uma escrava tremendo de medo de um. Parece que as estrelas têm senso de ironia. Ela disse enquanto abria o texto e se sentava de pernas cruzadas no chão, encostada na parede. Priceles sentou-se ao lado dela e olhou para a página. Pouco antes de começar, Kaiji estendeu a mão e tocou o ombro de Priceles. Obrigada, aliás, pelo que você fez antes. Ela estava ficando muito, muito brava. Não sei o que ela teria feito comigo.
Kaiji engasgou com as palavras e seu corpo estremeceu brevemente. Priscillis balançou a cabeça lenta e firmemente. Não, está tudo bem, você tinha que cair mais, não achava que aguentaria cair mais, ou que, alguém assim, poderia fazer, alguns minutos antes, eu era apenas 0, aguentaria ser isso de novo. E, eu não estava mentindo, você é novata nisso, eu deveria ter dito alguma coisa. Priscillis passou o braço em volta das costas de Kaiji e puxou a elfa demoníaca para o seu abraço. Os chifres duros e ósseos de sua cabeça repousavam na curva do pescoço de Priscillis. Você ainda nem soltou, não é? Vá em frente e faça isso, enquanto a senhora e sua serva estiverem fora. É seguro, eu não vou contar se demorar alguns minutos até você começar a me ensinar. A sensação da mão quente subindo e descendo por suas costas, o calor de seu pescoço, o leve toque da pele, e a elfa demônio de pele roxa como a noite se perdeu no momento, incapaz de suportar um peso que nem tivera tempo de notar até então, finalmente começou a lamentar e soluçar, por sua comestra perdida, por seu príncipe perdido, por seus amigos perdidos e também por si mesma. Além de murmurar algo reconfortante para ela, Priscillis não disse mais nenhuma palavra. Vai vencê-los? Solution perguntou divertida e bateu palmas, esfregando-as ansiosamente na frente do corpo. Provavelmente terei que fazer isso, respondeu Nua quando chegaram aos degraus. São ex-guerreiros, não são como Kaiji, que tem bom senso suficiente para pelo menos saber seguir, ou como Priscillis, que não conhece outra vida. Agressividade e orgulho são as características que definem guerreiros e soldados. Então eles são idiotas? Solution riu baixinho quando chegaram ao fundo e ela caiu na mão esquerda de Nua. Nua conteve o sorriso ao notar os sussurros próximos quando ela e Solution foram notadas. Ótimo, os boatos já estão por toda parte, isso vai facilitar a noite. Ela não conseguiu conter o tremor nas orelhas de excitação enquanto captava algumas palavras dispersas. Dizem que ouro é como cobre para ela. Ela supostamente é de longe, uma oficial militar. Meu escravo alimentou os cavalos e perguntou aos seus escravos sobre ela. Ele ouviu dizer que ela aterrorizava a sentinela Lurgin. Ela fica ofendida se alguém tenta lhe dizer o preço. Essas e outras coisas fizeram o sorriso de Nua parecer genuíno, enquanto as sementes que ela havia plantado sobre si mesma começaram a crescer no solo fértil do tédio cansado das elites ricas de Pazen. Ela deixou passar e se dirigiu à professora. Bem, você poderia dizer isso, professora, mas é mais verdade que eles simplesmente não gostam de viver sem poder revidar. Não há diferença entre o que você disse e o que eu disse, insistiu Solution com um sorriso irônico. Nua cobriu a boca com a mão esquerda numa tentativa inútil de impedir que o riso desaparecesse enquanto saíam do saguão e caminhavam em direção aos estábulos. Com exceção das coleiras, os escravos permaneciam nus, a maioria, porém, agora aceitava a situação com naturalidade. Alguns permaneciam taciturnos e desesperançosos, com o sol alto no céu. Não era difícil entender o porquê. Então, quando parou diante deles, Nua foi a primeira a abordar o assunto. Ela se posicionou a 6 metros de distância, para que cada baia, onde 5 gaiolas estavam dispostas lado a lado, pudesse vê-la. Os poucos que estavam conversando ficaram em silêncio enquanto ela aguardava a atenção deles. Boa tarde, disse ela, cruzando as mãos atrás das costas, e falou alto, com firmeza. Seus olhos azuis brilhavam com um dourado fraco, e os olhares de sua audiência cativa estavam fixos nela. Como sabem, sou a vossa nova dona. O meu nome é Capitã Nuakalen Aivenor. Como sem dúvida sabem, a esta altura, aqueles de vocês, soldados comestranos, que tinham famílias, já as perderam, as vossas esposas, maridos, filhos e filhas, irmãs e irmãos, mães e pais, se sobreviveram, foram em grande parte vendidos em leilões. Já vocês, não. O coração dela batia forte no peito, uma dor odiosa enquanto se amaldiçoava como escória por ter esfregado isso na cara, mas transformou esse desgosto na mais fria ira para continuar. Maldições, xingamentos, tremores de grades e muitos lamentos tristes surgiram. Solution deu um passo à frente, como se pretendesse silenciá-los, mas, como se tivesse sido perfeitamente coreografado, Nua pôs a mão no ombro da professora, e Solution recuou novamente. Essa é a minha professora. Sempre sabe exatamente o que fazer para intensificar o momento.
O orgulho a invadiu por alguns instantes enquanto se concentrava na próxima parte. O show, que consistia apenas em alguns passos e um pouco de contenção, gerou incerteza nos corações dos cativos, incerteza que Noa começou a explorar. Não me amaldiçoem a si mesmos, pecadores, vocês foram os fracos demais para proteger suas famílias. Se sua esposa está a caminho de um bordel agora, por que vocês estão vivos e trancados em uma gaiola? Por que não morreram protegendo-a? Se seu marido está sendo arrastado para as minas, por que vocês estão no ferro que ele arrancará da montanha para fazer mais gaiolas? Elas estão lá, comestras, porque vocês foram fracos, vocês, pecadores, falharam, vocês não têm ninguém para culpar além de si mesmos, podem culpar seu príncipe, mas aqui estão vocês, apesar de si mesmos, assumam a responsabilidade por suas próprias fraquezas, seus próprios pecados. Noa falava alto e com veemência, criticando e envergonhando-os até que ninguém conseguisse encará-la. Sua voz alta atraiu alguns olhares curiosos, e ela sentiu olhares atrás de si. Isso deve realmente fazer a fofoca circular, pensou Noa, agradavelmente. No entanto, apesar dos seus pecados contra si mesmos, suas famílias, amigos e a cidade, estou lhes oferecendo uma chance de redenção, declarou Noa e estendeu a mão, apontando para o maior dos homens em uma gaiola. Solution, deixa as coisas rolarem, ordenou Noa, e internamente o sorriso de Solution era ainda mais sádico do que o leve que ela exibia. Quer se exibir um pouco para a professora, não é? Tudo bem, estou curiosa para saber o que ela realmente aprendeu. Enquanto ela caminhava para a frente, pegando a chave da mão de Noa, a própria Noa tirou sua armadura e a colocou de lado reverentemente. Bons soldados viram escravos de merda, então, se algum de vocês conseguir me prender no chão, me nocautear ou me derrotar de alguma outra forma, eu o recompensarei, não só o deixarei ir, como também enviarei meu servo para encontrar qualquer membro da sua família que tenha sido vendido e comprar a liberdade dele também. Você falhou uma vez, esta é a sua segunda chance. Noa tirou a capa, dobrou-a e a colocou sobre a armadura enquanto terminava sua declaração. Ela então assumiu uma postura de combate com o pé direito para trás e a mão esquerda erguida à sua frente. Solution abriu a jaula para ele, mas não esperou. Deve ter família por aí, pensou Noa, com pena no coração. Deixe-o vencer, deixe-o recuperá-los. Você pode dar isso a ele, não pode? Perguntou-se, e quando ele se aproximou rugindo como um touro, pernas grossas e braços se movimentando, ela conteve a pena e esperou. Dor surda e golpe rápido, previsão. Ela ativou 3 artes marciais e viu o jeito como seu punho subiu, seu rosto contorcido de ódio pela mulher que o comprou. A multidão além havia crescido, tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. Instintos predatórios nascidos do treinamento de Solution rugiram para a vida, e a máscara de ódio que Noa carregava por aqueles que imitava veio junto. Seus olhos voltaram a um azul gelo, e ela se afastou, atingindo a axila direita dele com a palma da mão aberta. A expressão de dor substituiu a de ódio, e ela chutou a perna, fazendo-o tropeçar. Então, agarrou a nuca dele com a mão mágica, sentiu a onda de poder fluindo dela e o ergueu pela nuca. Pecador! Ela gritou com uma raiva áspera enquanto o jogava de volta pelo mesmo caminho, arrancando a grama e cobrindo as pegadas macias e lamacentas que ele havia deixado. Ele estava coberto de lama como se não tivesse se banhado, e quando parou de rolar, olhou para ela confuso, como se não entendesse o que tinha acontecido. Qual é o problema? Você não os ama. É por isso que você está lutando, não é? Se ama, por que está aqui? Por que ainda está agachado na lama como um cachorro? Noa o provocou, e ele socou o chão com as 2 mãos, espalhando lama ao se levantar. Os outros escravos começaram a aplaudir quando ele atacou novamente, nem um pingo de juízo. Noa conteve os olhos para não revirar e decidiu parar. Quando ele se aproximou, ela pulou alguns centímetros e levantou a perna bruscamente, acertando no maxilar e fazendo-o cair para trás, inconsciente, esparramado na lama. Solution, por favor, disse Noa com uma casualidade sádica. Claro. Solution riu abertamente enquanto o arrastava pela lama e o empurrava de volta para a gaiola. O silêncio se instalou. Quem é o próximo? Rosnou Noa e retomou sua postura de combate. Eu vou destruir todos vocês, um por um, até que saibam a quem servem.
Solution ainda estava rindo enquanto abria duas gaiolas. Noah reprimiu uma risada. Eu realmente deveria ter previsto isso vindo da minha professora.